Fala aí, galera, boa tarde. Queria compartilhar com vocês algo que é muito importante, né, na nossa vida. E vou te falar, é uma das coisas mais importantes que tem pra gente seguir nosso caminho, porque a gente vai lidar com isso todo dia. É um processo de maturidade, né, que nós temos. E para quem sabe, para quem já sabe, né, eu sou motorista de aplicativo, e geralmente as pessoas entrando no contexto, né, do problema. Então os amigos falaram, pô, mano, posta isso aí, mané, caraca, isso aí vai ajudar muita gente. E a gente sabe que a gente posta justamente porque não é pra mérito nenhum, entendeu? Pra que a gente seja mundialmente famoso. Não, a gente posta porque a gente entende a necessidade de cada um de aprender, né, o processo de maturidade. E eu queria falar com vocês hoje sobre perdão, mano, perdão. Não somente indiretamente, pra quem assistiu o vídeo, Rafael tá jogando uma direta, não. Perdão, pra minha vida, né, eu testificando bem rápido, eu sou bem resolvido nessa área, né? Já teve várias situações que foi necessário dar face, foi necessário eu viver na prática para mim poder hoje estar compartilhando com você, né? Essa parte da minha vida, essa página da minha vida, eu já alcancei lá atrás. E hoje, quando acontece algumas coisinhas, algumas eventualidades, é só para mostrar o meu caráter e minha personalidade, assim como a tua. E uma pergunta que um cliente meu me disse, que ele me perguntou, né, perdão, ele falou assim, Rafael, mas como eu sei quando eu perdoei o meu próximo? Porque assim, esse conteúdo, esse vídeo é para quem é dentro de igreja, para quem está fora da igreja, dentro do teu trabalho, todas as áreas. Então eu vou estar compartilhando, né, novamente alguns conteúdos até sobre trabalho também, né, sobre você que está trabalhando, mas não entende que o trabalho é a longo prazo, não é a curto prazo. Isso aí também é um outro vídeo. Mas vamos lá. Aí o rapaz me perguntou, mano, mas entramos nessa conversa, nessa questão minha, e ele perguntou, mas como é que eu sei quando eu perdoei? Porque assim, eu já perdoei pessoas dentro da igreja, lá fora, mas como eu sei? Porque assim, gente, perdão, quando a gente fala perdão, a gente fala assim, liberar uma palavra sobre a vida da pessoa pra gente seguir em paz. É um hábito, né? Pedir perdão é um hábito, um pouco diferente na prática. Existe a teoria e existe a prática. E como é que eu sei quando eu perdoei a pessoa, Rafael? Como é que eu consigo analisar o meu próprio eu, o meu próprio caráter, a minha personalidade, e eu sei que eu liberei perdão? Porque assim, dentro da igreja, liberou perdão. Por que você libera perdão? Porque o teu discipulador, o teu pastor, te mostraram dentro da palavra que é o certo a se fazer. Dentro e fora da igreja. Estou especificando dentro da igreja. E geralmente pela Santa Ceia. Tem o que eu conheço de pencas de crente, né? Não, eu perdoei porque... Não, senão eu vou ser indigno de estar ceando. Na Santa Ceia eu tenho que me retratar com o meu amigo, né, que eu não esteja muito bem, porque senão eu vou estar ceando indignamente. Isso aí é um outro episódio. Então como é que eu sei, Rafael, quando eu perdoei? Um exemplo, a pessoa te ofendeu, a pessoa te agrediu. Vamos botar uma agressão verbal, física, que é uma coisa muito mais profunda, né? É um pouco mais difícil de perdoar. Mas Rafael, como eu sei? Tu já falou isso, mas como eu sei? Vamos lá, perdão. O perdão, ele tem que te causar... Quando você pede perdão a alguém, você perdoa alguém, isso tem que te trazer um alívio. Isso não pode te trazer um desconforto, entendeu? É uma questão muito emocional e equilíbrio emocional. Dentro da psicologia, controle emocional e domínio próprio. Ou seja, vai voltando para a formação de caráter. Mas vamos lá. Rafael, me explica, meu filho. Olha só. A pessoa te agrediu fisicamente. Você não tem sangue de barata, mas você... vai guardar o teu ódio, tua mágoa, né? E comigo foi assim, antes de eu entender, né, o conteúdo dessa palavra que se chama perdão. E essa dificuldade, aí a pessoa foi lá e te agrediu. Você ficou sem falar com a pessoa 1, 2 semanas, 3, um mês, vai do tempo de cada um. 1 ano, 2 anos, beleza. Mas eu perdoei fulano de tal. Será que perdoou? Vamos lá. Tanto pro perdão, tá? Em todas as áreas, tá bom, gente? Um abuso, um trauma na infância. Toda vez que você sentar com alguém para você falar sobre alguém que foi a pessoa que te causou o mal, que te causou a dor, quando você chega para a pessoa, quando você está conversando e você cita o nome da pessoa, você vai saber que você perdoou a pessoa de todo o teu coração quando aquilo ali não te traz um desconforto, quando não te traz mais dor. Já viu quando você, não, eu perdoei fulano de tal, mas quando tá numa rodinha e você menciona o nome da pessoa, aquilo ali te gera um ódio, te gera um desconforto emocional, te traz uma crise, uma ansiedade, aí tu começa a trazer, não, mas fulano de tal, cara, porque ele
me agrediu, porque ele falou isso pra mim, e porque isso para... Não, porque é meu irmão da igreja, cara. Não, olha só, eu perdoei ele, mas ó, é um safado, é um vagabundo. Não, então você não perdoou. Por quê? O perdão, ele tem que ser gerado de dentro pra fora. Não pode ser somente da tua boca. Você pronunciar, não, vou puxar por algo em troca, vou perdoar por algo em troca. Porque você porque é o meu vizinho, porque eu tenho que me retratar, porque todo dia eu tô ali vendo ele e eu não consigo ter reação. Eu não me sinto em paz quando falo o nome da pessoa. Porque automaticamente, quando você tá no cativeiro, nessa questão do perdão, você volta lá na questão do abuso, do trauma. Então, como é que eu sei, Rafael? É quando você fala, quando você perdoa de todo o teu coração, é quando realmente você fala o nome da pessoa, você que está escutando o vídeo. Qual foi uma pessoa que te maltratou? E até hoje, quando comentam sobre o nome da fulana de tal, ou fulano, aquela te traz um desconforto, te traz um desequilíbrio emocional, que você assim, você se ira, né? Você é tomado pelo ódio, não, porque foi fulano de tal, porque ele fez, então você não perdoou. Você perdoa quando você senta para falar com algo sobre o que você viveu lá atrás. Mas hoje, quando fala da pessoa, você fala assim, não, cara, a pessoa foi em paz, entendeu? Eu entendi o que aconteceu lá atrás, foi ruim pra mim, entendeu? Até um certo momento, hoje tá sendo ruim pra mim, mas eu preciso me libertar, porque isso aí vai te consumindo aos poucos, vai te trazendo um desconforto, uma dor, né, interna. Você sabe como é que funciona essa questão, né, de ansiedade, de depressão, muito, muito voltado para essas situações. Então, para você saber que você perdoa a pessoa dentro da igreja, fora da igreja, em outra religião, candomblé, umbanda, qualquer círculo de pessoas, né, de vínculo de amizades. Então, por que eu tô te falando isso? Porque o perdão, cara, é o melhor mecanismo para você seguir a tua vida em paz, entendeu? Você quando aprende a perdoar, porque tem pessoas que liberam perdão mecânico, né? Ah, perdoei, Rafael, perdoei. Não, perdoa não. Mas fala o nome da pessoa. Conversa com ele. Você tem coragem de conversar com ele? Porque assim, eu entendo que eu perdoei quando eu falo com uma pessoa que me ofendeu, ou então que eu tinha ferido lá atrás, mas que eu perdoei, mas que eu converso com a pessoa normalmente na rua. Diferente é um propósito. Rafael, mas perdoei. Mas eu tenho que conviver com a pessoa? Não. Não. A palavra não diz que você vai conviver com a pessoa. Diz que você tem que perdoar. Tudo é baseado numa escolha. Entendeu? Ah, mas eu tenho que estar junto? Não, você não tem que estar junto. A pessoa te traiu. Tá? Um exemplo. A pessoa te traiu. Você tem que conviver com a pessoa? Você não tem que conviver com a pessoa. Por quê? É a parte do teu mecanismo e você entendeu que te trouxe uma maturidade, está trazendo uma maturidade. Mas o perdoar é uma escolha, é uma decisão tua, é uma decisão minha. É assim que funciona. Então, novamente, para testificar na palavra, como eu sei que eu perdoei? Quando toda vez que falar o nome da pessoa que te trouxe, né, te botou nesse deserto, nessa dificuldade, isso não te traz mais dor, não te traz mais pânico, não te traz mais um desconforto, você não começa a falar rápido, você não começa a gaguejar quando fala o nome da pessoa. E você olha para a pessoa na rua e você fala com a pessoa normalmente. Então essa é a dica, né, sobre o perdão. E dentro da palavra, Rafael, mas tá falando o quê? Por aquilo que você viu ou não, dentro da palavra de Deus também vai dizer em Mateus 26, do 14 ao 16, fala de Judas, quando Judas traiu Jesus. Então, Rafael, mas o que tem a ver? Porque Judas, qual é a diferença de um perdão dentro da palavra? É a questão do remorso ou arrependimento. Judas em Mateus, o que ele teve? Um arrependimento ou ele teve um remorso? Aí o rapaz me perguntou isso, né? Quando eu falei dentro da Bíblia pra ele. E eu falei, aí ele falou assim, não, se arrependeu. Eu falei, não se arrependeu. Ele, por quê? Eu falei, porque ele cometeu um suicídio. Mas, Rafael, o que tem a ver? Porque Judas, ele teve um remorso. Foi um arrependimento passageiro. Mas a culpa era maior do que a própria palavra que estava sobre ele. Entendeu? Sobre ter sentado na mesa com Jesus. Então, você que está hoje precisando liberar perdão para alguém, para você viver em paz, seguir em paz, entenda isso, que o perdão tem a ver com remorso e arrependimento, entendeu? Quando eu tenho um remorso, vai me trazer aquele desconforto sobre a pessoa, sobre o nome da pessoa, sobre quem te abusou, quem foi o abusador, quem te traçou o trauma. Então você tem que entender hoje na tua vida a diferença no perdão entre remorso e entre arrependimento. Entendeu? Jesus, se Judas se arrependesse, ele fazia o quê? Ele iria até Jesus, ia pedir perdão ao Senhor por ter traído. Jesus iria perdoar ele, a gente sabe na Bíblia, e iria se levantar um outro Judas. A palavra tinha que se cumprir. Mas para você hoje viver em paz, não sei quanto tempo você está, qual é o perdão que você precisa liberar sobre teus pais, tá bom? Sobre um irmão, sobre um vizinho, entendeu? Não vai de pessoa para pessoa, não dá para fazer
uma acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Você tem que fazer porque é o certo a se fazer. Então você entenda hoje, se você hoje traz um desconforto sobre o nome de uma pessoa, um vizinho, quem for, um parente, então você entenda hoje que o perdão, ele é uma escolha, ele é uma decisão. Porém, você tem que entender dentro da palavra e entender no perdão o que é remorso e o que é arrependimento. Isso aí também vai te ajudar bastante, né? Então, dentro da palavra, vou deixar na descrição aí, Mateus 26, do 14 a 16, se você tiver alguma dúvida dentro da Bíblia, né? Em Lucas também vai te falar sobre essa questão. Então, que você entenda que, cara, você quando vai guardando perdão para você não perdoa alguém, entendeu? Alguém que te fez algo, cara, isso aqui vai te consumindo. Você vai morrendo aos poucos e você não vai conseguindo ter uma vida de qualidade. Por quê? Todo dia aquilo ali vai te trazer uma dor, uma ansiedade vai aumentar, a depressão vai aumentar. Então, fica ligado nisso aí, entendeu? Perdoe o teu próximo, mesmo que ele, cara, mesmo que ele te dê um bandão ali na rua, mas, irmão, perdoe, isso aí vai te fazer bem, isso aí vai te trazer uma cura da tua alma e uma cura interior. Às vezes na religião a gente não entende isso. A gente vive uma palavra superficial, né? Ah, eu perdoei. Não, você não perdoou. Você perdoa quando você tá perto da pessoa e aquilo ali não te dá um desconforto. Agora, quando você quer agarrar o pescoço da pessoa ali, você não perdoou. Entendeu? Quando você começa a perdoar, não é da noite pro dia, mas você aos poucos, aí você vai largando o pescoço da pessoa até o momento que você, entendeu? Caraca, eu fui tratado nessa área. Eu não tenho mais dificuldade. Valeu, galera? Então, fica a dica aí. Tamo junto.